Fala galera, Liana falando aqui. Hoje nós vamos conjecturar um pouco sobre como seria se o desgramado do Um Anel de Sauron tivesse caído em outras mãos mais poderosas do que as mãos do nosso querido hobbit Frodo Bolseiro. Fica comigo. Ao longo das eras da Terra-média, houveram dois terríveis senhores das trevas, Melkor, também conhecido como Morgoth, e Sauron. Melkor foi o governante maligno da Primeira Era, e Sauron foi seu aprendiz até ser derrubado quando, em O Silmarillion, ele é ferido e vencido por Huan de Valinor. E após se entregar e aceitar os termos de Lúthien, é liberado e assume a forma de um grande morcego vampiro e começa a reunir forças para se levantar e desafiar seus inimigos. Mas quando Frodo Bolseiro, um hobbit do Condado e uma das criaturas menos temíveis ou ameaçadoras da Terra-média, é desafiado a levar o Um Anel à Montanha da Perdição para destruí-lo, o objetivo de Sauron de retomar o poder e dominar os povos da Terra-média fica realmente em perigo de não se concretizar ou do anel acabar caindo em outras mãos, piores até do que o próprio Sauron. Um bom exemplo disso é Saruman, o outrora mago branco de Isengard, que esqueceu o porquê de ter sido enviado à Terra-média, escolheu dar as costas a seus amigos e tentou ganhar o poder para si mesmo. Ele pretendia usar o anel para se tornar a maior força do mundo e, combinado com seus poderes mágicos de controle e manipulação, é provável que ele seria quase invencível. Você deve se lembrar que em A Sociedade do Anel, o próprio Gandalf o alerta quando diz: só há um Senhor dos Anéis, só um que pode dobrá-lo ao seu domínio, e ele não compartilha o poder. Resumindo, abre teu olho, Saruman. Mas, felizmente, ele nunca colocou as mãos no Um Anel e nunca teve a chance de cumprir seus planos sombrios e desoladores. Antes de continuar, dá uma checada na sua inscrição, ativa o sininho e deixa o like também, para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas, beleza? Continuando. No entanto, existem outros dois seres muito notáveis e poderosos que são capazes de resistir ao Um Anel por escolha ou pura força de vontade, digamos assim. Mas, como seria se eles não tivessem essa resistência? A história e o destino de todos os povos do mundo teria sido diferente? O primeiro ser é, claro, Galadriel. Seu famoso discurso no espelho na clareira de Lothlórien tornou-se um dos momentos mais conhecidos e icônicos de toda a trilogia. Pois talvez, por não se sentir tão confiante ou capaz de cumprir a missão, Frodo lhe oferece um anel depois de ver no espelho de visões e profecias as terríveis dores e sofrimentos que sobreviriam à Terra-média caso ele falhasse. Em resposta, ela entra no que muitos fãs chamaram de seu modo maligno, no qual ela começa a irradiar uma luz turva e fica praticamente em transe com a possibilidade futura do que aconteceria se ela aceitasse o Um Anel. Ela diz com uma voz sombria: no lugar de um senhor das trevas, você teria uma rainha, não escura, mas linda e terrível como a aurora, traiçoeira como o mar, mais forte do que os fundamentos da terra. Todos me amarão e se desesperarão. Nesta cena, nós podemos ver a possibilidade chocante e horripilante da corrupção que Galadriel sofreria ao passar de uma elfa de fala mansa, gentil e sábia para uma governante dominadora e perigosa. Como um dos seres mais antigos da Terra-média, Galadriel já é absurdamente forte e capaz, mas adicionar os poderes sombrios e corruptores do Um Anel a essa mistura criaria um resultado abominável e terrível demais para se pensar. Mas, e Gandalf? Se ele tomasse o anel para si, o resultado seria mesmo terrível? E se sim, por quê? Bom, de acordo com o próprio, este é o mesmo caso, se não for ainda pior para ele. Gandalf é um personagem tão brilhante porque ele é um mago muito poderoso, com conhecimento e experiência em todas as áreas e reinos da Terra-média. Mas, ao invés de estar envolvido em uma disputa pelo poder, ele prefere gastar seu tempo vagando pelas terras, envolvendo-se com os povos, aconselhando-os, ajudando-os e, de vez em quando, criando fogos de artifício que alegram a todos os que os contemplam.
À primeira vista, ele é um velho carinhoso e gentil que possui habilidades extraordinárias, mas também é muito cuidadoso e responsável em como escolhe usá-las. Quando Frodo lhe oferece um anel, Gandalf fica aterrorizado com as possibilidades do perigo que isso pode trazer ao mundo. Ele avisa ao Hobbit para não tentá-lo e explica: eu usaria o anel pelo desejo de fazer o bem, mas através de mim ele exerceria um poder terrível e grandioso demais para se imaginar. Note aqui a menção da mesma palavra novamente, terrível, e é verdade. O resultado, se Gandalf fosse incapaz de resistir ao anel, teria sido desastroso. Na verdade, muitos concordam que Gandalf teria sido um Lorde das Trevas muito mais ameaçador e cruel do que o próprio Sauron. Isso ocorre porque a maior fraqueza de Sauron é sua falta de compaixão e compreensão dos homens. Ele subestima profundamente seus oponentes porque ele não pode sequer conceber a ideia de que alguém possa querer destruir o anel em vez de tentar usá-lo para si. E isso foi um julgamento errado da parte dele. Sauron não percebe esse fato até que seja tarde demais, o que dá a Frodo e Sam o tempo valioso que eles precisam para completar a missão. No entanto, Gandalf não seria assim tão presunçoso quanto Sauron nesse assunto. O mago passou milhares de anos entre as pessoas. Ele conhece suas políticas, seus reinos, seus costumes e, mais importante, seus corações. Ele saberia exatamente como formar e quebrar alianças, como coagir e dividir nações. Onde os sábios descartavam os pequenos, Gandalf era o mais consciente sobre os hobbits e sua grandeza. Por isso é que alguém com todo esse conhecimento como Gandalf, a serviço do mal, seria desastroso para os povos livres da Terra-média. Ele seria um Lorde das Trevas pior, no sentido de entender melhor as mentes, e essa vantagem facilitaria seu domínio. Ele também tem uma afinidade incrível com os animais do mundo, não teria problemas para envolver até mesmo as criaturas mais formidáveis, incluindo Shadowfax e as águias gigantes, em sua manipulação. Conforme o próprio Tolkien disse, Gandalf, como o Senhor do Anel, teria sido muito pior do que Sauron. Ele teria permanecido justo, mas hipócrita. Assim, enquanto Sauron multiplicava o mal, ele deixava o bom claramente distinguível dele. Gandalf teria tornado o bem detestável e o faria parecer mal. Então chegamos à conclusão que, com seu conhecimento interno e afinidade com todos os aspectos do mundo, é evidente que Gandalf seria uma força ainda mais impiedosa, implacável e imparável do que Sauron. Então por hoje é isso, obrigada por assistir até aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe o like, compartilhe, comente e assista a mais vídeos aqui no canal. Você pode dar uma checada nessa playlist de Senhor dos Anéis e Tolkien World para mais conteúdos com essa temática. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!